Bom, então hoje a gente vai continuar explorando coisas que a gente comentou na aula passada, de passagem, e a gente vai falar mais sobre elas hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouco do contexto do uso de coisas tipo árvores de busca, onde a gente agora leva em consideração que nem sempre seu adversário vai fazer o melhor possível para ele. Bom, então essa história de o adversário não fazer sempre o que é melhor possível para ele pode ser por conta da incerteza envolvida na decisão, por exemplo, em jogos que envolvem lançamento de dados e tal. Então, tipicamente, se cair determinada posição do dado, por exemplo, se o opositor jogar um dado antes de fazer sua jogada, pode ser que, dependendo do resultado do dado, ele vai ter mais possibilidade de sucesso ou menos, né? Então, nem sempre ele vai ter a possibilidade de fazer tudo que escolher entre todas as possibilidades existentes e fazer o que é melhor, né? Ou pode ser por outras razões, né? Então, de repente, para computar a melhor solução é muito custoso. Então, o adversário vai usar alguma estratégia aproximada, né? E aí nem sempre vai conseguir fazer o melhor também, né? Então, por diferentes razões, a gente pode ter incerteza e não ter seu adversário necessariamente não conseguir fazer o melhor, né? Então a gente tinha mostrado um exemplo desse tipo aí, acho que foi exatamente esse exemplo da última vez, e comentado que se você olhar o Min-Max clássico aí, e você está pensando o que fazer aqui em cima, né? Então, pelo Min-Max, você faria a ação correspondente ao que vai lhe levar para o lado esquerdo. Porque você teria 10 aqui, né? Enquanto aqui só teria 9. Mas, se por acaso seu adversário pudesse nem sempre fazer o melhor para ele, né? Por exemplo, se houvesse alguma chance dele executar essa ação aqui, então você poderia até ganhar 100 se fizesse a ação correspondente a vir para o lado direito, ao invés de fazer para o lado esquerdo, certo? Então, quando a gente tem não mais um adversário que sempre faz o melhor possível, né? Mais um adversário que nem sempre faz o melhor possível, né? Então esse tipo de situação pode ocorrer ou pode ocorrer por conta de outras fontes de incerteza, né? Como eu comentei, jogar dados e coisas do tipo. Então, o que a gente vai fazer é que esses nossos nós de mínimo vão deixar de ser nós de mínimos e vão passar a ser nós de chance, certo? E aí a gente vai representar graficamente nas nossas árvores os nós de chance por essas bolinhas, né? Então, nos nós de chances, a gente está assumindo que os diferentes resultados podem acontecer, né? Por exemplo, se abaixo de cada nó de chance, cada resultado fosse equiprovável, nesse caso aqui significaria que esse tem 50% de chance de ocorrer e esse tem 50% de chance de ocorrer se você vier para cá. E assim por diante, né? Aqui também. Então, uma coisa que a gente pode pensar em fazer, então, nesse caso, em vez de considerar o mínimo, então, antes, o valor de um estado como esse aqui era o mínimo do que estava abaixo, né? Agora que não é necessariamente mais o mínimo, então a gente pode pensar que a gente pode fazer como valor do estado, do nó de chance, uma espécie de média ponderada pela probabilidade de cada um dos resultados se realizar, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui você tem 10, 10, se fosse provável, aí você fazia a média e o valor daqui seria 10,
né? Se aqui os dois fossem equiprováveis, aí você faria 109 dividido por 2 e esse seria o valor daqui, né? E aí, nesse caso, você conseguiria já, nesse caso T, que o valor desse nó aqui seria bem maior do que o valor desse nó, e aí você, ao invés de vir para fazer a ação que levaria para a esquerda, faria a ação que levaria para a direita, né? Bom, então, note que quando a gente tem essa questão, né, de não saber o que vai acontecer a seguir, né, que quando você realiza uma ação, pode ser por diferentes fontes, como eu comentei, né? Então pode ser por uma fonte explícita de aleatoriedade, como jogar um dado, pode ser porque seu oponente seja imprevisível, né? Então, por exemplo, os fantasminhas do jogo lá do Pac-Man, você tem um fantasma aleatório, por exemplo, que usa uma estratégia aleatória, ou pode ser, por exemplo, no exemplo real, né? Se você está controlando um robô, então, quando você manda o robô fazer determinada ação, os motores moverem-se de determinada maneira, não necessariamente o resultado vai ser exatamente o que você esperava, né? Pode ser, por exemplo, porque o chão esteja deslizando e aí você rodou as rodas tanto, mas ele não se movimentou o tanto que se moveria com um movimento perfeito sem nenhum deslizamento, né? Ou por própria tolerância dos atuadores, né? Então você manda um motor virar, sei lá, tantos graus e ele não vira exatamente tantos graus, mas um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Então essas coisas podem contribuir para que você tenha, contribuem de fato, para que você tenha certeza ao você fazer uma ação, tá? Então, o que a gente vai fazer nesses casos, mantendo o nosso framework por enquanto, é que os valores dos nossos nós de chance vão refletir o caso médio, né, como no exemplo que eu acabei de falar, e não o pior caso. Então, ó, o que vai mudar, né, para a gente é que, quanto aos nós max, a gente vai continuar como antes, né? Então, quando você for escolher sua decisão, você vai pegar a ação que tem a melhor perspectiva, né, de ser bom para você. Agora, quando você vai para o nível abaixo, né, que seria os nós min no min max, e agora não são mais nós min, mas nós de incerteza, então agora a gente vai calcular o valor esperado do nó, certo? Que a gente está chamando aí de utilidade esperada, certo? E aí a gente vai ver daqui a pouco mais sobre isso, mas isso vai ser uma média ponderada da esperança dos filhos do nó, certo? Aí mais para frente a gente vai falar de outro modelo nesse sentido, de incerteza, que vai ser mais eficiente na prática, chamado de processo de decisão marcovianos. Então, ó, só para relembrar, a gente tem alguns vídeos aqui de exemplo, né, usando os exemplos do mini Pac-Man, mostrando a diferença de efeitos de você agir como antes, min-max, ou um spec-max. Então, ó, nesse exemplo aqui, cadê? A gente tem um Pac-Man, né, que vai agir da maneira min-max, né, mas o fantasminha, ele não faz sempre o melhor, né? A gente já viu esse exemplo da última vez. Então, a ação que ele faz é se matar o mais rápido possível, porque ele não teria chance de ganhar.
Então, se você fizesse o min-max aí, você sempre teria esse resultado, né? O seu Pac-Man ia se matar o mais rápido possível. Agora, se seu Pac-Man levasse em consideração o fato de que o fantasma pode não ser min-max, né? E fazer coisas subótimas, então ele poderia ter tentado, né, comer as bolinhas, né, como no segundo exemplo aí, né, que a gente chegou a mostrar na última aula, se eu não me engano. Certo? Então, nesse segundo momento aí, o Pac-Man está implementado usando uma busca do tipo expect max e não min max. Então, ele leva em consideração que o movimento do oponente não necessariamente vai ser o melhor para ele, né? Ele vai ter alguma distribuição de probabilidade associada às diferentes ações do adversário e considerar que ele pode fazer bobagem. No caso aí, veja que não adiantou, certo? Ele tentou pegar, mas morreu a si mesmo, né? Então, nesse caso aí, acabou sendo pior para o Pac-Man. Mas numa outra tentativa, agora o fantasma bobeou, né? E permitiu que o Pac-Man comesse os pontinhos, né? Então o fantasma nem sempre fazia o melhor aí, e quando ele não fez, o Pac-Man conseguiu aproveitar esse fato, né? Bom, então, ó, se a gente pensar no nosso pseudocódigo de como funcionaria o Spectmax, seria uma mudança bem, assim, realmente o que a gente acabou de escrever é diferente. Ou seja, nos nós max continua igual, você pega o max, né? E agora os nós que eram min, que não vão ser mais nós min, agora a gente está chamando de nós XP, de valor esperado, expected, né? Velho? Então, essa computação aí que a gente vai mudar, certo? Para calcular o valor esperado. Então, aí do lado esquerdo a gente tem a mesma coisa de antes, né? Simplesmente o max como antes. Agora do lado direito, o valor do nó, do nível que era min e agora é exp, vai ser uma média ponderada dos valores dos filhos dele, né? Então veja que a gente está assumindo aí que a gente tem uma probabilidade para cada um dos sucessores, e aí o valor do nó vai ser uma média ponderada da probabilidade do nó vezes o valor deles. Então, ó, se você pensar nesse exemplo aí, por exemplo, né, a gente está só destacando o entre um nó exp com os filhos, né, assumindo que a gente tem aqui, por exemplo, nós finais, quando a gente conhece o valor. Então, o valor desse nó aqui vai ser simplesmente meio vezes 8, mais um terço vezes 4, mais um sexto vezes menos 12. Certo? Isso nos dará o valor desse nó, e aí isso vai dar 10. Certo? Então seria 10 o valor que a gente teria aqui nesse nó, que o nó acima dele olharia para esse valor para decidir se vale a pena ir por aí ou não. Certo? Outro exemplo aqui, supondo que a gente tenha essa configuração, aí vamos supor que abaixo de cada nó de esperança aí, a gente tem uma distribuição equiprovável, certo? Então, se for esse o caso, a gente teria aqui do lado esquerdo, quanto dá? Daria 21 mais 3, 24, dividido por 3, né? Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Então, nesse exemplo aqui, a gente teria nesse nó aqui 24 sobre 3, né, que dá 8, né?
Nesse nó aqui a gente teria 10, 12, dividido por 3, 4. E aqui a gente teria 21, né? Dividido por 3, que dá 7, certo? Então, aqui em cima, o de sempre, pegar o máximo. Então, você faria a ação que... desculpa, tem um 8 ali do lado, né? Então, você faria a ação que correspondesse a 8, certo? É isso que eu considerei aí, que todo mundo abaixo dos nós de esperança eram equiprováveis. Bom, aí lembra que a gente viu lá a poda alfabeta, né, na vez passada, e a gente pode querer considerar se é possível fazer aquele tipo de coisa quando a gente tem Spectmax e não mais Minimax, certo? Então veja que antes, quando a gente estava numa configuração desse tipo, se ao invés dos nós de esperança aqui a gente tivesse nós min, né, o Minmax, então nesse momento aqui a gente já saberia que teria pelo menos 3 garantido, né? E aqui a gente poderia ter 2 ou pior, né? E aqui você já poderia cortar, né? E não precisar explorar esses nós aqui. Agora, quando é o caso Spectmax, o que é que acontece? Veja que, bom, você vai ter um valor já aqui para esse lado, né? Vamos supor que fosse provável, aqui era o nosso 8, né? Era o nosso 8. Aqui que era essa média desses três aqui. A gente teria um 8 aqui para esse lado. E quando a gente chegasse aqui e visse um 2, o que é que isso queria dizer? A princípio, a gente não pode assim, não pode contar com nada, isso não serve para nada. Por quê? Porque o que a gente não explorou ainda pode ser tanto mais alto ou tanto mais baixo quanto se queira, e aí poderia dar uma média maior ou menor, certo? Então, se a gente não tiver limites bem definidos, valores que podem ser, as probabilidades, tal, né? Então aquele tipo de poda a gente não vai conseguir fazer. Aqui no caso Spectmax vai ser mais complicado. Tá? Bom, note que aquelas questões que nos jogos na prática, né? A gente não tem possibilidade de abrir a árvore até embaixo, como a gente falou na aula passada, né? E ter que fazer uma busca limitada, parando antes, estimando os valores. Isso pode também ser o caso aqui, ser aplicado nesse tipo de problema Spectmax, né? Mas a gente vai precisar, de novo, de ter como estimar valores intermediários, né? Ou vai estimar o valor de nós intermediários, né? Então a gente vai precisar, novamente, de ter boas funções de aproximação, certo? Então veja que o que a gente quer é ser capaz de estimar o valor verdadeiro do Spectmax em determinado ponto, só tendo desenrolado a árvore até determinado ponto, e isso pode ser bem complicado de fazer, né, dependendo do que seja o seu problema. Bom, a gente tem falado um pouco aí sobre a probabilidade, né, de cada um dos nós sucessores do nível esperado, nós de valor esperado. E aí a gente, para isso, vai se voltar para probabilidades, né? Então a gente vai ver um lembrete aqui de algumas coisas bem básicas, né? Só para quando a gente falar a seguir, todo mundo se lembrar do que a gente está falando, né? Então, lembrando aí que a gente costuma chamar de variável aleatória um evento cujo resultado é desconhecido, e a gente vai, nesse nosso contexto, considerar uma distribuição de probabilidade como uma atribuição de pesos para diferentes resultados, né? Aqui a gente está no contexto discreto, né? Então, a nossa distribuição de valor de probabilidade vai ser os pesos de determinada configuração, né? Lembrando que aí
Cada um desses pesos vai estar entre 0 e 1 e a soma deles vai ser 1. Então, por exemplo, se a gente tem como variável aleatória uma variável aleatória que a gente está chamando de t, que indica se há tráfego intenso ou não. Então a gente está pensando aí, por exemplo, que t tem 3 valores possíveis, né? Que a gente está chamando aqui de resultados, né? Então ele pode ser nenhum tráfego, tráfego leve, tráfego pesado, e aqui tem um exemplo de distribuição de probabilidade nesse contexto, né? Lembrando que cada um desses valores está entre 0 e 1, a soma deles dá 1. Aí, como eu falei, né? Não negativas, resultado soma 1. Bom, aí note que essas probabilidades podem mudar ao longo da execução, né? O que tipicamente acontece quando você incorpora mais informação sobre o problema, né? Ou quando você acrescenta evidência, como a gente costuma chamar, né? Então a gente vai falar mais sobre isso no futuro também, né? Então, por exemplo, aqui está dizendo que quando você tem nenhuma informação adicional, a probabilidade do tráfego ser pesado é 0,25. Então, se você pegar todos os dias e horários possíveis e pegar em quanto percentual do tempo se tem tráfego pesado, por exemplo, é 0,25. Aí já do lado aqui a gente está incorporando uma evidência, né, uma observação, que é que agora são 8 horas da manhã. Então isso pode alterar a sua probabilidade, né? Então aí está dizendo que a probabilidade do tráfego ser pesado, uma vez que são 8 horas da manhã, é, por exemplo, 0,6. Então isso alterou a sua distribuição que você tinha antes, né? Então às vezes a gente chama essa coisa aqui, por exemplo, de distribuição a priori, né? Você não sabia, não tinha nenhuma informação adicional. Essa aqui é uma distribuição depois de observar uma evidência, né? E aí, mais para frente, a gente vai falar sobre métodos de raciocínio e atualização de probabilidades. Bom, aí a gente falou também, né, do negócio a respeito de valor esperado, né? Então, aqui no nosso contexto discreto, o valor esperado vai ser uma média ponderada da distribuição de probabilidade sobre os resultados da variável aleatória. Então, por exemplo, se a sua variável aleatória for o tempo para chegar no aeroporto, e aí você tem esses diferentes resultados possíveis referente ao T que a gente tinha aqui antes, né, que era o tráfego, com probabilidade 0,25 de ter pouco tráfego, 0,5 de ter tráfego médio e 0,25 de pesada. E aí você tem o tempo, né? Na condição de probabilidade de tráfego leve, você leva 20 minutos, tráfego moderado 30 e tráfego pesado 60. Então, se você fizesse o valor esperado do tempo de chegar ao aeroporto, seria simplesmente essa média ponderada aí, né? 0,25 vezes 20 mais 0,5 vezes 30 mais 0,25 vezes 60, que daria 35 minutos, certo? Note que a gente tem falado, né, que nesse contexto a gente precisa de probabilidades para os resultados que podem ocorrer, né? Então, a gente pode se perguntar, né, de onde vêm as probabilidades, né, quais vão ser as probabilidades que a gente vai usar. Aí note que em alguns casos é simples ter a distribuição de probabilidade. Por exemplo, se a incerteza vem porque se joga um dado simples, 6 faces, né? E um dado é provável, você teria 1/6 para cada um dos resultados do dado, né? Agora, pode ser que seja difícil você obter essas probabilidades, né? E note que
nos exemplos aí a gente tem mencionado que, frequentemente, né, que o fato da incerteza é, por exemplo, porque o oponente pode não fazer o melhor para ele, né, mas também a gente pode generalizar isso e colocar para nós de chance qualquer resultado que envolva algo que não está no nosso controle, né? Então pode ser algo do ambiente também, ou se por exemplo você tiver, aí a gente está considerando do lado direito uma árvore em que a gente tem um Pac-Man contra dois fantasmas, né? Então você pode montar uma árvore como está aí desenhado, por exemplo, o Pac-Man vai fazer uma ação e aí o fantasma azul vai fazer um movimento e o fantasma vermelho vai fazer um movimento. E aí depois o Pac-Man faz outra ação. Então você poderia ter, nesse caso, uma árvore desse tipo aqui. Então veja que não necessariamente vai ser também um nível ação, um nível de chance, depois um nível de ação de novo, né? Então, por exemplo, nesse caso aí do fantasma, do Pac-Man 2 fantasmas, você poderia ter um nível de ação, um nível de chance, outro nível de chance, nível de ação e assim por diante. Certo? Bom, aí há essa questão geral, né, de onde vêm os valores de probabilidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas por enquanto a gente vai assumir simplesmente que magicamente a gente tem os valores de distribuição de probabilidade, certo? A fada das probabilidades dá os valores para a gente. Bom, aí veja aqui um exemplo. Suponha que você está jogando contra um oponente. E aí você sabe que, ou acredita, né, que seu oponente está usando o min-max, mas somente com profundidade 2. E aí, em 80% das vezes, ele usa esse resultado, em 20% das vezes ele se move aleatoriamente. Aí como é que você vai construir a sua árvore? Né? De onde vão vir os valores de probabilidade referentes às ações do seu oponente? Né? Como vai ser sua árvore? Então, ó, dá para a gente usar o que a gente tem comentado aqui, o SpectMax. Então, o que, é que acontece? Você vai ter uma árvore dessa natureza, né? Você, ação, depois incerteza em relação aos resultados do oponente. Agora, como é que você vai chegar nos valores aqui, certo? Suponha que você vai tomar uma ação agora, aqui. Aí você vai construir uma árvore desse tipo, certo? Mas você está construindo isso para decidir que jogada fazer, certo? Então, assim, você não vai, para construir isso, observar a jogada do seu oponente. Porque você vai rodar isso antes de você fazer sua jogada e só depois seu oponente vai fazer a jogada dele. Né? Então, o que você precisa fazer na prática é que você precisa simular o seu oponente. Certo? Então, se você acredita nisso que está dito aqui em cima, então você tem que rodar aqui como se fosse o que o oponente vai fazer, com certeza, essa historinha. Você vai fazer de conta que você é seu oponente, que roda o min-max com profundidade 2 e escolhe em 80% das vezes o que isso manda fazer e em 20% das vezes faz outra coisa. Certo? Então, você precisa simular o seu oponente nesse ponto, certo? Para poder popular essa sua árvore aí, digamos, certo? E aí, por exemplo, você pode chegar a esse resultado aí, que em 0.1
com probabilidade 0,1 ele vai fazer determinada coisa e com probabilidade 0,9 ele vai fazer determinada coisa, certo? Agora note que isso pode ser bem complexo, né? E você pode ir tornando isso bem complicado. Então, por exemplo, se a estratégia do seu oponente também é simular o que você faria acreditando em determinada coisa, certo? Então você tem, quando você for simular com o seu oponente, você tem que simular o seu oponente simulando você, certo? Mas você, por sua vez, simula o oponente, então você tem que simular de volta você de novo. E aí isso pode ser bem complicado, né? E note que isso precisa ser rodado novamente, né, toda vez que você vai tomar uma decisão, né? Porque o que a configuração aconteceu e as coisas que você usou para calcular, né, vão ser diferentes a cada vez, né? É diferente de quando, se você tiver um min-max clássico, né, você pensar, por exemplo, ali aquele exemplo simples do jogo da velha que a gente falou na aula passada. Então você poderia, a partir da árvore inicial, construir a partir do estado inicial, construir uma árvore inteira de min-max e depois ficar usando essa árvore, né? No caso, aí você, toda vez que for tomar uma ação, você vai ter que rodar a sua simulação, né? Bom, alguns detalhes aqui para a gente levantar um pouco de coisas que precisa tomar cuidado, né? Então veja que a gente falou que o Spectre Max é interessante, né? Quando você tem a situação que seu oponente não é min-max, né? Agora, você tem que ter cuidado para não assumir isso, por exemplo, quando seu oponente é min-max, quando o mundo é realmente competitivo e sempre vai acontecer o que é pior para você. Então, para você não se tornar um agente otimista demais, certo? Então você acha, não, isso aí nunca vai dar errado. E aí você toma uma ação que vai acabar se dando mal, né? Então, isso é quando você é perigosamente otimista, né? Outra coisa que também vai lhe fazer ter uma performance ruim no ambiente é quando você é pessimista demais, né? Então, se você levar em consideração coisas que são muito pouco prováveis, né? E aí você pode ser cauteloso demais e ter uma performance pior no ambiente do que você teria se não tivesse se comportando dessa maneira. Aí aqui tem uns exemplos para demonstrar isso. Então, ó, nesses exemplos a gente tem um mini Pac-Man e aí a gente tem o caso de que o Pac-Man usa min-max e o caso que o Pac-Man usa Spectre-max, certo? Nas linhas. E nas colunas, o fantasminha azul é competitivo, ou seja, é min-max, e no outra coluna o fantasminha é aleatório, certo? Então, isso aí está uma repetição que foi feita com 5 partidas, desse coisinha aí. E aí veja que quando o Pac-Man usou um min-max e o fantasma também, o Pac-Man conseguiu ganhar sempre e o score médio dele foi 483. Lembra-se que nesse joguinho aí, toda vez que ele anda, ele perde um pouquinho de ponto. Então, quanto mais rápido ele terminar comendo a bolinha, mais ponto ele termina. Tá? Então, ó, quando o Pac-Man é min-max e o fantasma era aleatório, então veja que ele está sendo pessimista demais. Né? Então, ele conseguiu ganhar todas as vezes com score de 493.
Já quando o fantasma é aleatório e ele era Spect Max, então ele ganhou todas as vezes também, como aqui em cima, mas o score médio foi maior, certo? Porque ele não foi tão precavido como aqui em cima, e aí ele assumiu alguns riscos, né? Mas deu certo, o fantasma era aleatório, e ele terminou com score maior, certo? Aí veja que a diferença aqui não foi tão grande, certo? Nesse exemplo, então ele não perdeu muito em ser precavido, em ser min-max. Né? Aí já no caso aqui, ó, quando ele era Spect Max, veja que quando ele era Spect Max e o fantasma era competitivo, era min-max mesmo, o fantasma sempre fazia o melhor, aí foi bem ruim para ele. Ó. Ele só ganhou uma vez das 5 e o score médio ficou menos 303. E quando esse caso aqui a gente já comentou, né? Então veja que nesse exemplo, né, seria melhor ter o Pac-Man min-max mesmo, porque veja que a diferença aqui foi pouca, né? Ele implementado min-max, se o fantasma competitivo conseguiu 493, o fantasma aleatório conseguiu 493. Ele implementado Spect Max conseguia um pouco mais com o fantasma aleatório, mas se dava muito mal com o fantasma competitivo. Aí vamos ver aqui uns exemplos só para ilustrar como é que isso estava funcionando. Então, ó, veja, nesse primeiro aqui, a gente tem... Deixa eu botar assim para ver melhor o nome do arquivo. Então, ó, nesse primeiro aqui, ó, a gente tem um fantasma competitivo e o Pac-Man Spect Max. Então, ó, fantasma competitivo, Pac-Man Spect Max. Essa situação aqui, que ele na maioria das vezes se deu mal, certo? Não sei se é o que vai acontecer nesse vídeo que está mostrando aí, mas deve dar para ver que ele está assumindo riscos e o fantasma está sempre fazendo o melhor, certo? Ó, nesse exemplo aí ele conseguiu ganhar mesmo assim, certo? Mas na média ali mostrada, ele só conseguiu ganhar uma vez das 5. Aí veja isso aqui, nesse segundo, o fantasma é competitivo e o Pac-Man é min-max. Então é aquela situação de que ele está sendo bem precavido, mas fez bem de ser precavido. Né? Então o fantasma aí está sempre buscando a melhor ação e o Pac-Man também sendo o mais precavido possível. Tá? Aí nesse exemplo aqui, ó, o fantasma era aleatório e o Pac-Man é Spect Max, né? Então provavelmente ele vai terminar rapidinho e vai se dar bem. E nesse último exemplo aqui, o fantasma era aleatório e o Pac-Man era min-max, ou seja, ele provavelmente vai ser mais precavido do que seria necessário. Tá? Então, ó, veja que ele foi para longe do fantasma, mas o fantasma foi para longe também. E aí ele fica na indecisão de ir para lá e para cá, porque se o fantasma fizer a melhor ação dele, seria melhor ele se afastar, mas o fantasma é aleatório, então ele passa um tempão aí com medo do fantasma, e o fantasma tá só andando aleatoriamente. E aí até em determinado momento ele vai conseguir chegar perto do da comidinha, eu acho, e vai comer. Mas veja que o score dele já estava bem negativo, por isso que ele terminou com um score menor. Né? Bom, aí lembrando que a gente está se restringindo àquele tipo de jogos que a gente comentou na aula passada, né, que só tem 2 jogadores, soma 0, etc. Né, comentando um pouco sobre outros tipos de jogos. Então, por exemplo, jogos que tenha camadas mistas.
Então, por exemplo, nesse jogo de tabuleiro aí, que eu não sei jogar, mas tem essa cara aí, gamão, é, a gente tem, você faz uma jogada, depois o oponente joga um dado ou dois dados, se eu não me engano, e depois ele escolhe o que fazer, tá? Então você tem é, a sua escolha, a incerteza e depois a escolha do agente. Então você tem tanto nós de incerteza quanto tem também nós mínimo, né? A escolha do adversário, né? Então você teria você, o ambiente e o adversário compondo aí essa árvore, tá? E aí para calcular o valor de cada nó desse, aí seria assim, como esperado, né? Aqui é mínimo, aqui é a esperança e aqui é a máxima. Aí veja que aumentando a complexidade do jogo, você vai aumentando a sua árvore, né? E aí aquela história de construir a árvore toda vai ficando cada vez mais difícil de fazer. Esse reloginho aqui é erro de fonte, isso é aproximadamente igual, certo? Então tá vendo aí que no gamão tem mais ou menos 20 movimentos legais a cada momento, certo? Então em profundidade 2 você teria essa ordem aí de nós. Agora, o que acontece no gamão, por exemplo, é como você vai jogando dados aí, né, a cada nível, aí o que acontece é que cada nó mais profundo vai ficando cada vez menos provável, né? Então, quando você limitar a busca até determinada profundidade, não é tão ruim, porque o que vem abaixo é cada vez menos provável, individualmente, tá? Agora, se você pensar do ponto de vista de poda, né, aí já é difícil, porque você tem, como naqueles exemplos que a gente comentou, que calcular médias que não dá para você até oferecer garantias de que você encontrou necessariamente melhor do que você já tem. Agora, desse jogo específico, né, já há um bom tempo se tem implementações extremamente boas, né? Então esse jogo aqui, essa implementação, né, conhecida como TD Gammon, ele usava uma estratégia de profundidade 2 apenas, mas aí ele tinha uma função de avaliação muito boa e usava aprendizagem por reforço, e com isso ele já conseguia jogar no nível de campeão mundial. Tá? Então foi a primeira vez que o campeão mundial foi um programa de inteligência artificial em jogos desses que tem campeões mundiais famosos, né? Tipo, não é jogo da velha. Então, foi a primeira vez que uma implementação de IA ganhou, foi no jogo de gamão. Veja que outras variações aí possíveis, né? Então veja, por exemplo, se a gente tiver mais de 2 jogadores, a gente pode considerar. Então, nesse exemplo aí, a gente está considerando que a gente tem, por exemplo, 3 jogadores. E aí pode não ser soma zero também. Cada jogador tem a sua utilidade. Tá? Então, o que acontece? Se cada jogador tem a utilidade dele, então a gente pode considerar que no final a gente não tem um valor de utilidade único, mas a gente tem uma tripla com valor para cada jogador. Tá? E aí, se a gente constrói uma árvore, ela pode ser uma árvore dessa natureza, do que está mostrando aí. O que é que está mostrando aí? Está mostrando lá em cima que você é o jogador vermelho que vai tomar uma decisão do que fazer, e aí depois de você vai jogar o azul e depois o verde, certo? E aqui você teria valores de utilidades finais, por alguma razão. E aí o que está mostrando aqui é o seguinte, nesse configuração aqui, o jogador vermelho ganhou 1, o azul 6 e o verde 6, certo? Nessa aqui, o vermelho ganhou 7, o azul ganhou 1
e o verde ganhou 2. Deixa eu copiar ele aqui para riscar. Então, ó, nesse exemplo aqui, o que é que acontece? O que é que esse cara aqui, esse verde, vai fazer? Ele vai fazer o que for melhor para ele. Tá? O que é melhor para ele? O valor verde. Então esse cara vai olhar só o valor verde. Então ele pode fazer o do 6 ou pode fazer o do 2. Ele vai fazer qual? O do 6. Certo? Então, na verdade, o que vai subir como valor do nó aqui seria essa tripla 166. Porque esse cara vai fazer o 6. O verde. Certo? Vai fazer esse cara aqui. Aí esse lado aqui, o verde vai fazer 1 ou vai fazer 1? O verde vai fazer 1. Aí você vai desempatar aqui de alguma forma. Ah, não, é 2, né? 2 ou 1. É o verde, tá olhando errado. O verde é esse aqui. Então, ó, ele vai fazer 2 ou vai fazer 1? Vai fazer 2, né? Então, vai subir 6, 1, 2 para cá. E aí esse cara aqui, agora ele vai fazer o que for melhor para ele. Sendo que ele só tem à sua disposição esses dois. Aí o melhor para ele é o que for melhor para o azul, que é o valor do meio aqui. Então ele vai fazer 6 ou vai fazer 1? Vai fazer 6, né? Então vai subir para cá 166. E aqui desse lado, ó, uma coisa interessante que você pode ver aqui também é que veja que tem acontecido aqui, ó, que essa jogada para esse lado foi boa para o verde e para o azul, né? São valores altos. Essa aqui de certa forma foi ruim para os dois. Essa aqui de certa forma foi ruim para os dois e essa aqui de certa forma foi ruim para os dois, certo? Então veja que o que está acontecendo aí do lado esquerdo é que o que é bom para o verde está sendo bom para o azul, o que é ruim para o verde está sendo ruim para o azul. Então, você agindo aí de acordo com o Minmax dessa forma, eles vão estar colaborando, vão jogar de forma a colaborar, naturalmente. Né? Já para o lado de cá, veja que isso não está acontecendo. Né? Então, para o lado de cá, ó, o azul tem 1 e o verde tem 7. 5, 2. Também então está sendo bom para um e ruim para o outro. Né? Então, pro lado de cá, eles não vão colaborar, certo? E aí veja que você codificando dessa maneira, né? Você consegue que os jogadores colaborem quando for bom para eles, não competem quando for ruim para eles, sem que você precise estar explicitamente codificando isso. Tá? Bom, então, ó, só para fazer o final aqui, veja que do lado de cá, o verde escolheria 7, então subiria 5, 1, 7. E do lado de cá, o verde escolheria 5, então subiria 5, 2, 5. Então, para cá é relativo ao azul, que é o valor do meio, né? Então seria o 5, 2, 5. Então aqui finalmente para o vermelho, é o primeiro valor, seria melhor para ele esse. Então ele faria a ação que eu levasse para o lado de cá. Certo? Veja só, então a gente tem falado aí da questão de os valores do nó como valores esperados de utilidade, né? Calculados como médias ponderadas.
A gente já comentou que isso permite que a gente não seja, por exemplo, cauteloso demais quando não for necessário, né? Isso aí reflete um princípio da teoria de utilidades chamado princípio da máxima utilidade esperada, que advoga que o comportamento racional de um agente deve ser tal que maximize a utilidade esperada que ele espera ter, né? Dado que ele conhece do mundo, certo? Então, um agente deve, para se comportar de forma racional, maximizar a utilidade esperada. E é isso que a gente tem feito nessas aves SpectMax. Tá? Aí a gente pode colocar essas questões, né, de onde vêm as utilidades. Por exemplo, se for, a gente nos exemplos falou, se isso for um jogo, pode ser o score do jogo no final. Mas em exemplos assim da vida real, né, pode não ser trivial mensurar a utilidade dos estados, né? Então vejam que a gente está supondo que esses valores existem, né? A gente está supondo que a gente consegue medir eles de forma que médias façam sentido, né? E isso não necessariamente é sempre verdade, o que a gente está supondo, porque pode ser, por exemplo, que o que é bom para você, ou seja, as suas preferências, não seja adequado medi-las através de utilidades. Certo? Então, se estuda essas coisas também na área de teoria da decisão, e aí se tem alguns resultados relativos a que características, preferências precisam ter para que elas possam ser medidas através de utilidades. Certo? E também como descobrir essas utilidades de forma que elas de fato reflitam as preferências do agente, certo? Veja que os valores de utilidade têm muita importância agora, porque veja, quando a gente estava em min-max, por exemplo, não tinha muita importância a escala em que a gente media as utilidades, porque no final das contas a gente só comparava quando a gente fazia min-max, certo? Então, por exemplo, aqui 0, 40, 20, 30. Se a gente elevasse todos os valores ao quadrado, a gente teria 0, 1.600, 400, 900. Tá? Se a gente rodar o min-max, vai dar exatamente o mesmo resultado. Vai mandar você fazer a mesma coisa. Certo? Porque o 0 vai continuar sendo menor que o 40, né? A ordem entre as coisas vai continuar sendo igual. Certo? Agora, quando a gente passa a fazer SpectMax e a gente começa a calcular médias, né? O que acontece é que os valores em si passam a ser importantes, porque ao fazer médias, né, as coisas podem mudar bastante, certo? Então, por exemplo, se a gente fizer a média aqui, ó, nesses dois casos, média simples, né, aritmética, aqui do lado esquerdo daria 20, né? E aqui do lado direito daria 25, né? Então seria melhor o 25, o lado direito, né? Já se você fizer aqui, ó, aí aqui vai dar 800 e aqui vai dar 600. Então, quer dizer, vai dar 600, não, vai ser 650, né? 650. Então, seria melhor o lado de cá, né? Ou seja, inverteu a recomendação, né? Aqui a melhor ação seria, considerando a média, aqui vai para cá, que vem para cá. E aqui é que vem para cá, certo? E veja que aqui você simplesmente transformou aí a escala das utilidades elevando ao quadrado, certo? Não causava nenhuma diferença no min-max, mas causa, por exemplo, nesse SpectMax fazendo as médias. Certo? Então, no caso do SpectMax,
também é importante que as magnitudes dos valores de utilidades estejam corretas, certo? Então é preciso se preocupar com a escala aí que as coisas estão expressas. Então, ó, as utilidades são funções que descrevem quão bom é um determinado estado para as preferências do agente, certo? Note que elas refletem as preferências do agente. Então, assim, as utilidades em si, elas você não fala de racionalidade das utilidades. Por quê? Porque, sei lá, um agente prefere um Fusca 75 do que um BMW zero, né? Porque ele é um colecionador fanático de Fusca, né? E aí, isso não é irracional, certo? O que seria irracional seria ele agir de acordo com que ele vai receber algo pior para ele do que ele receberia agindo de outra forma, certo? Então, por isso que as utilidades, né, elas são sempre algo que precisa ser licitadas do agente, ou descobertas, porque cada pessoa tem as suas preferências como elas quiser, certo? Então, a gente quer simplesmente que essas utilidades, né, de fato, reflitam as preferências do agente. Ou seja, se a gente está considerando que quanto maior o valor, melhor, então se um agente prefere uma coisa ou outra, o valor da utilidade do que ele prefere deve ser maior do que o que ele não prefere. Certo? Aí veja, a elicitação das utilidades normalmente é um processo em que você extrai essas coisas a partir de perguntas ou a partir do comportamento do agente, né? E tipicamente não é algo que você simplesmente pergunta para ele qual o valor, certo? Porque quando você pede valores assim, sem muito critério, o que acontece muitas vezes é que você obtém valores, mas esses valores não são coerentes com o que o agente prefere, certo? Bom, aqui está um exemplo simples que é o seguinte: você pode pedir um sorvete de uma bola ou um sorvete de duas bolas. Aí, veja que aqui estão os possíveis resultados, né? Se você pedir um sorvete de uma bola, aí você é, come seu sorvete. Se você preferir um de duas bolas, aí você pode acabar derrubando, porque ficou muito alto, ficou uma bola bem em cima da outra. Ou você pode é, conseguir comer duas bolas. Então veja aqui, do ponto de vista das preferências do agente, você pode considerar, por exemplo, o agente guloso, ele prefere comer coisa de duas bolas. Aí depois ele prefere nenhum. E por último, o pior é ficar sem nada. Certo? Então isso seria as questões das preferências do agente. Agora pode ser que, dependendo da chance disso aqui a ocorrer, né, em relação a isso, seja melhor ele pedir uma única bola. Porque se ele for pedindo duas bolas para derrubar, é melhor ele pedir de uma bola e garantir o sorvetinho dele, certo? Então veja que dependendo das probabilidades e da intensidade de preferências, uma coisa pode ser melhor que a outra ou não, considerando a racionalidade do agente, certo? Então, você jogando com as probabilidades e a preferência do agente, você pode fazer com que algo seja melhor do que outro. Tá? Em todos os casos, pode ser possíveis. Veja, do ponto de vista de modelar preferências, o que acontece? A gente tem algumas nomenclaturas aí, certo? Então, a gente pode chamar os resultados, né, de prêmios, por exemplo, ou alternativas, né? Aí a gente está dizendo, chamando eles por letrinhas, A, B. E aí, essa questão de receber o resultado com determinada incerteza, a gente frequentemente modela com o que a gente chama de uma loteria. Então, se você tem
dois resultados como aquele do sorvete cair ou não, né? Por exemplo, esses dois aqui, você poderia dizer que você recebe com probabilidade P o resultado A e com probabilidade 1 menos P o resultado B. Tá? Então isso é uma loteria. Aqui uma anotação, preferência estrita, para você dizer que prefere A a B. A gente pode usar esse símbolo. Você é indiferente entre A e B, a gente pode usar esse símbolo. Né? A gente também pode dizer que você prefere ou é indiferente entre A e B, combinando esses dois aqui e fazendo esse símbolo com um tiozinho embaixo. Tá? Então aí está seu prêmio, né? A, numa loteria, você tem chance P de receber A e 1 menos P de receber B. Aí veja, quando a gente fala que as preferências de um agente são racionais, aí há o que a gente chama de alguns axiomas que um conjunto de preferências racionais deve seguir, certo? Então, a ideia aí é que se criou um conjunto de axiomas que parecem razoáveis para que as preferências sejam racionais, e aí se consegue demonstrar que representar preferências por funções de utilidade atende esses axiomas. E se atende, se somente se atende, se atender, pode ser representado função de utilidade. Se for representado função de utilidade, então atende o axioma. Certo? Então estão aí os axiomas. Né? Então, um deles é a transitividade. Né? Se você preferir A, B e B a C, então você prefere A a C. Certo? Bom, esses axiomas aí parece bem razoável, né? Por quê? Porque se um agente não tiver preferências transitivas, aí você pode construir esse exemplo aí de que você vai tomar todo o dinheiro do agente, sempre dando o que ele acha melhor. Então, aí está um exemplo que ele tem preferências não transitivas, certo? Então ele prefere B a C, A a B e C a A. Certo? Ou seja, ele tem preferência aí circular. Né? Aí qual é a ideia aí, como está representado ali do lado? Então a ideia aqui é que o agente começa com B, por exemplo. Aí quer dizer, nesse exemplo aqui, ó, ele prefere B a C, certo? Então suponha que ele começa com C, né? Como ele prefere B a C, então ele está disposto a dar 1 centavo para trocar o C que ele tem pelo B, certo? Ou seja, ele perde 1 centavo e fica com B. Aí ele prefere A a B. Então alguém oferece ele trocar o B que ele tem agora pelo A, pagando 1 centavo também. Aí ele troca, perde 1 centavo e fica com A. Mas ele prefere C a A. Então ele aceita dar 1 centavo para trocar A por C. Aí veja que ele voltou a ter o C que ele tinha inicialmente. Aí agora ele pode perder 1 centavo de novo para trocar por B, perder 1 centavo de novo, e aí ele consegue tirar todo o dinheiro dele, sempre trocando o que ele tem, porque ele prefere só pagando 1 centavinho, tá? Oi? Fazendo analogia com o Pac-Man? Veja que a gente está falando que, então, cada coisa dessa de você prefere uma coisa a outra seria tipo um estado do ambiente, né? Então seria você preferir uma determinada configuração a outra, né? Então tipo um B e um C aí seria uma configuração do tabuleiro, entre aspas, né? De onde está o fantasminha, tal, as peças, as coisas, né? E aí seria se você tivesse uma configuração melhor que a outra melhor que a outra, mas essa é a primeira, tá? Isso não vai acontecer se você der um score para as configurações, certo?
Então você não pode pensar em sair ocorrendo, você pensando como a gente pensou antes, que você tem uma função que dá um valor para o estado, certo? Porque uma coisa que vai aparecer aí é que quando você tem preferências representadas por funções de utilidade, você necessariamente respeita o axioma de transitividade, certo? Mas a questão é que você não precisa representar preferências necessariamente por funções de utilidade, certo? Você pode usar relações diretamente, como está nesses exemplos aí. Bom, aí tem outros axiomas, né, que eu deixei aí o termo em inglês mesmo, que é mais comum na literatura, e para não procurar palavras difíceis em português. Então, outros aí, mas eles são relativamente simples, né? Alguns não tão naturais quanto outros. Então, por exemplo, isso aqui, ó, da ordenabilidade, está dizendo que você sempre pode comparar duas coisas, né? Então, ou você prefere uma a outra, ou você é indiferente entre as duas, certo? Então, aí está supondo que não é o caso de você ter coisas incomparáveis, né? Nota que quando você representa preferência por funções, você está também dizendo que isso aí é verdade. Porque você sempre vai poder comparar dois valores, né, pela ordem dos números reais normais. Então, ó, transitividade, se A é preferível a B e B é preferível a C, então A é preferível a C. Né? Essa aqui, continuidade, envolve a nossa notação de loterias. O que é que está dizendo aí? Está dizendo que se você prefere A a B e B a C, então está dizendo que existe uma loteria com uma probabilidade P em que você é indiferente entre receber esse cara do meio ou jogar uma loteria em que você tem uma probabilidade P de receber o melhor e a probabilidade em 1 menos P de receber o pior. Certo? Então está dizendo que existe um valor de probabilidade em que você é indiferente entre receber esse cara com certeza ou jogar uma loteria com esse valor de probabilidade entre esses dois. Tá? Receber esses dois. Esse aqui da substitutabilidade diz o seguinte: se você é indiferente entre os dois, então também existe uma loteria, né, em que, ou na verdade, não só existe uma loteria, mas você é indiferente a essas loterias, certo? Qualquer que seja o P aqui. Então, na verdade, você, melhor dizendo, é melhor dizer que existe uma loteria, né? Então, tem uma loteria, digamos, em que você é indiferente jogar ela em A e B. É porque tá meio estranho isso aqui, porque aparece um C. Tá, tudo bem, é isso mesmo. Porque assim, você pode substituir isso aqui por uma loteria em que você coloca um C na jogada e tem um valor de probabilidade em receber PA, 1 menos PC, ou PB, é indiferente, né? E 1 menos PC. Então, é possível ter uma nova alternativa em que você constrói uma loteria em que você é indiferente a essas duas coisas. Tá? Ou seja, como você é indiferente entre A e B, está dizendo, simplificando aqui, né? Como você é indiferente a menos B, significa que se você tiver uma loteria entre A e outra coisa, é a mesma coisa de você ter uma loteria entre B e outra coisa. Certo? Por isso que esse nome substitutabilidade. Certo? Então, aí você está dizendo que onde se você tem uma loteria que você pode receber A com determinada probabilidade e outra coisa, é a mesma coisa de você receber B com essa mesma probabilidade e essa mesma outra coisa. Tá? Então, é como você pode substituir A por B em loterias, já que eles são indiferentes. Tá? Monotoxicidade está dizendo o quê? Se você prefere A a B, então
se você tem um valor de probabilidade P que é maior ou igual a Q, então significa que você vai continuar sendo verdade que você prefere receber o A com a probabilidade maior do que o B, né? Já que você prefere A a B. Então, está dizendo aqui, ó, você prefere A a B, então, aqui, ó, veja que o P é a probabilidade maior, então você receber P, ou receber A com probabilidade P, 1 menos PB, é melhor do que você receber A com probabilidade Q, que é o menor, e 1 menos QB, certo? Então, se você prefere A a B, é melhor ter mais chance de receber o A do que ter mais chance de receber o B. Então, esses axiomas parecem razoáveis, né? Então, a gente tem aí um resultado que diz que preferências que atendem a esses axiomas necessariamente podem ser descritas com funções de utilidade e a maximização da utilidade esperada descreve um comportamento racional, né? Bom, então, um teorema da maximização da utilidade esperada, né, fala justamente isso, que se você tem uma função de utilidade que é tal que sempre, somente se aqui, né, sempre que um A é preferível ou indiferente a B, então a utilidade de A é maior ou igual à utilidade de B, então você agindo, né, de acordo com a utilidade esperada, maximizando isso, né, você vai estar agindo de forma a obter o melhor possível para o agente, né? A maximização da utilidade esperada. Veja que se você pode estar agindo de acordo com esse princípio, mesmo sem estar agindo por esse princípio de forma consciente ou explícita, certo? Então, por exemplo, quando você fez a árvore completa lá do jogo da velha, você conseguiu o minimax, você vai estar agindo de acordo com a maximização da utilidade esperada, né? Mas sem que para isso você tenha trabalhado com probabilidades e utilidades conjuntamente, certo? Agora, uma outra observação interessante aqui é que muitas vezes se pode pensar que você ser racional é agir de forma como um ser humano faz, racionalmente, né? Aí o que é que acontece? Isso nem sempre dá para você pensar dessa forma, porque muitas vezes os seres humanos não agem de acordo com esse princípio, tá? Mais comumente, ou em determinadas situações. Veja, quando a gente trabalha com utilidade, muitas vezes a gente normaliza a escala trabalhando com um valor mínimo de utilidade 0 e um valor máximo 1. Há um conceito aí usado em alguns lugares chamados de micromorte, que representa uma chance em 1 milhão de morte, certo? Outra coisa aí, outra coisa de mensuração de utilidade, né, chamados de anos de vida ajustados por qualidade de vida. Outra coisa aí relativa a funções de utilidade é que se a gente fizer uma transformação linear positiva, a gente vai continuar tendo aquela característica que a gente deseja, que uma coisa é preferível indiferente à outra se a utilidade de uma for maior ou igual da outra. Tá?
Bom, se a gente tiver outra detalhe aí, né? Se a gente tiver somente alternativas deterministicamente obtidas, a gente tem apenas utilidades ordinais, né? Ou seja, a gente não vai conseguir, sem o artifício de loterias, obter valores de utilidade cuja magnitude seja relevante, tá? Bom, então, ó, veja, as funções de utilidade elas dão valores reais a estados, né, que devem refletir a preferência do agente naquele sentido de que quanto maior o valor, melhor para o agente, por exemplo. E aí, como eu mencionei rapidamente, de passagem, né, tipicamente você não vai perguntar diretamente o valor de utilidade de uma coisa para uma pessoa, por exemplo, se for uma pessoa, porque frequentemente os valores obtidos não vão ser muito coerentes. Então, normalmente se tem procedimentos indiretos para elicitar os valores de utilidade. Veja, quando você quer descobrir valores de utilidade com magnitude relevante, né, como a gente mencionou agora há pouco no resultado, você vai acabar tendo que usar, né, esse artifício de loterias, né? Se você tem umas alternativas aqui, como falado, alternativas determinadas, né? Você precisa muitas vezes recorrer a esse artifício. Então, para você ajustar, né, descobrir um valor de utilidade, você uma forma bastante usada de fazer é você pedir para a pessoa comparar coisas, né? Então, se você quer descobrir a utilidade de um prêmio, uma alternativa, está chamando A aí, você pode conseguir descobrir o valor de utilidade desse A tentando encontrar qual seria um valor de probabilidade P em que a pessoa seria indiferente entre ganhar o A com certeza ou jogar uma loteria onde ela ganha o melhor prêmio possível com probabilidade P e o pior prêmio possível, a pior catástrofe, com probabilidade menos P. Certo? Quando você consegue identificar isso, então aqui está um exemplo, né? Você quer saber qual é a utilidade para a pessoa de que ela vai pagar R$ 30, ou seja, receber R$ 30, digamos, se ela jogar um jogo, né? Que valor de utilidade seria tal, ou que probabilidade, né, seria tal, que ela seria indiferente entre isso e ter uma probabilidade P de nada acontecer e um menos P de ter uma morte instantânea, tá? Então, por exemplo, se aqui em vez de 30 fosse, sei lá, 3 milhões, e a probabilidade de morte instantânea é 0,00001 e nenhuma mudança, a probabilidade bem alta, a maioria das pessoas iria preferir pegar os 3 milhões. Certo? Mas o que você quer encontrar, na verdade, não é simplesmente se ela preferir isso ou aquilo, mas você quer encontrar o valor de probabilidade que reflita essa indiferença. Não, com esse valor de P eu sou indiferente entre esse ganhar ou perder isso aí e jogar essa loteria. Tá? Quando você consegue isso, isso reflete o valor de utilidade desse estado. O P reflete o valor de utilidade desse estado. Certo? Então, isso é uma forma de elicitação de utilidades que é bastante usada. Tá? Então, por exemplo, de repente a pessoa seria indiferente
entre essas coisas aí, certo? Receber 30 com certeza e jogar essa loteria aí. Né? Bom, outro detalhe é que às vezes você pensa, por exemplo, muitas vezes a utilidade de alguma coisa tem relação com o valor monetário dela. Né? Agora, o que acontece muitas vezes é que se confunde esses conceitos, né? O valor monetário com a utilidade. E isso não é a mesma coisa, certo? Porque o que acontece? Tipicamente, olhando esse gráfico aqui, tipicamente o que acontece é algo desse tipo aí, que está mostrando nesse gráfico. O que é isso aí? Isso aí está mostrando que se a utilidade de alguma coisa fosse diretamente relacionada ao valor monetário dela, a gente teria tipo uma reta nesse gráfico. Né? Mas o que acontece frequentemente é que se você, por exemplo, não tem quase nada, você ir aumentando o seu patrimônio, isso vai lhe gerando um benefício meio que proporcional mesmo ao aumento, certo? Como uma reta. Né? Mas se você já tem muito, então você ir aumentando mais ainda não adiciona muita coisa. Tá? Então você tem um comportamento desse tipo aqui. Tá? E também é verdade para o lado negativo, certo? Então quando você está devendo um pouco, devendo mais, você vai afundando linearmente nisso aí, certo? Mas quando você já está devendo milhões, então você dever mais, dever 20 milhões ou dever 40 milhões, pouco importa, você já é sócio do banco. Entendeu? Então, o quanto vai piorando para você, isso vai também diminuir, certo? Aí, ó, se você pensar nisso no sentido aqui de loterias, o que vai acontecer é que esse aumentar mais aqui tem pouca utilidade para as pessoas, mostra que nesse ponto aí as pessoas de certa forma são avessas a riscos, certo? Elas não vão ter muita utilidade para elas ganhar mais, certo? Elas vão ser mais conservadoras, né, nesse estado aqui. Né? Já quando elas estão devendo muito para cá e as coisas vão ficando mais suaves, né, elas estão sendo propensas ao risco, ou seja, perder muito mais não tem muito problema. Né? Veja, aqui tem um exemplo de loteria. Veja só, a gente tem uma loteria que a pessoa tem 50% de chance de ganhar 1.000 e 50% de chance de zero. Então, se você fizer o valor esperado disso aí, vai ser 500, né? 0,5 vezes 1.000 e mais 0,5 vezes zero. Esse é o valor esperado. Agora, se você procurar saber, né? Qual seria, você perguntar agora, que valor você acha que é indiferente? Eu lhe dou esse valor ou você joga essa loteria? Né? Qual